Após deixar Linz, Adolf Hitler estabeleceu-se em Viena com o objetivo de se tornar pintor profissional. Sua tentativa de ingressar na Academia de Arte fracassou 2 vezes, o que o levou a viver com muito pouco dinheiro. Durante esse período, hospedou-se em diversos abrigos públicos, cercado por desempregados doentes e pessoas em condições precárias. Esse período marcou o início de uma vida solitária, na qual passava horas lendo panfletos, jornais e livros políticos. Foi então que começou a absorver muitas das ideias antissemitas que circulavam abertamente em Viena. Na capital do Império Austro-Húngaro, a hostilidade contra os judeus não era oculta. Estava presente em discursos públicos, na mídia e até em campanhas políticas. Uma das figuras mais influentes da época foi o prefeito Karl Lueger, que utilizou um tom antissemita para obter apoio popular. Lueger não apenas tolerava ataques verbais contra judeus, mas os utilizava como ferramenta para consolidar sua liderança, apresentando-se como defensor do povo contra uma elite supostamente judaica que dominava os bancos, o comércio e a imprensa. Hitler observou como Lueger conquistou as massas, simplificando os problemas sociais e apontando os judeus como responsáveis. Embora não fosse imediatamente aparente, essa maneira de pensar lentamente se enraizou na mente de Hitler, que naquela época ainda não tinha uma ideologia definida. Embora tivesse convivido com estudantes judeus em Linz e não tivesse demonstrado animosidade aberta em relação a eles, as coisas começaram a mudar em Viena. Outra figura que influenciou Hitler indiretamente foi Georg von Schönerer, um político nacionalista radical que defendia a pureza germânica e a rejeição de tudo o que não fosse alemão. Embora Hitler nunca o tenha conhecido pessoalmente, ele leu muitos de seus discursos e adotou algumas de suas ideias, especialmente aquelas que vinculavam o antissemitismo ao nacionalismo extremo. Schönerer desprezava não apenas os judeus, mas também o catolicismo, os eslavos e qualquer grupo que não se encaixasse em sua visão do verdadeiro povo alemão. Essa combinação de ódio e exaltação nacional marcou profundamente Hitler. Enquanto isso, Hitler sobreviveu da melhor maneira possível. Vendia cartões postais que ele mesmo pintava e dependia de pequenas encomendas para ganhar a vida. Ele passava grande parte do dia em bibliotecas e cafés, onde lia obsessivamente. Interessava-se especialmente por textos que discutiam a história alemã, a pureza racial, a decadência cultural e as conspirações internacionais. Embora ninguém o considerasse uma figura relevante, seu pensamento se formava lentamente, absorvendo as ideias mais radicais do meio vienense. Nos albergues onde dormia, Hitler era cercado por homens desesperados, muitos deles ressentidos com o sistema. Lá, ele ouvia todo tipo de teoria sobre como os judeus controlavam a economia, como estavam por trás da imprensa e como haviam corrompido a cultura. Essas declarações não eram formuladas como opiniões, mas como verdades repetidas inúmeras vezes. Nesse contexto, Hitler começou a ver os judeus não como indivíduos, mas como uma figura coletiva culpada por todos os males. A imprensa sensacionalista também desempenhou um papel fundamental. Jornais baratos publicavam manchetes cheias de ódio, imagens exageradas e artigos acusando os judeus de manipular a sociedade. Hitler os lia com frequência. Embora criticasse alguns meios de comunicação, notava os estilos agressivos e diretos que usavam para convencer as massas. Isso serviria mais tarde de modelo para sua própria propaganda. Aos poucos, a ideia do judeu perigoso tomou forma em sua mente. Não se tratava de uma rejeição emocional ou espontânea, mas de uma construção que combinava frustrações pessoais, pobreza, leitura constante de textos antissemitas e a influência de figuras como Lueger e Schönerer. Quando deixou Viena e se mudou para Munique, já carregava consigo uma visão de mundo distorcida, na qual os judeus apareciam como o inimigo central de tudo o que ele considerava corrupto, falso ou decadente. Nas ruas de Viena, o discurso de ódio contra os judeus não vinha apenas de políticos. As paredes estavam cobertas de cartazes, panfletos e anúncios com imagens ofensivas retratando os judeus como gananciosos, deformados ou perigosos. Livrarias ofereciam panfletos e livros carregados de ataques, apresentados como pesquisas sérias. Muitos desses textos, lidos por pessoas comuns e por Hitler,
Afirmavam que os judeus não faziam parte da nação, mas sim uma ameaça interna que minava o povo alemão por dentro. Hitler, sem dinheiro para pagar uma educação formal, passava longas horas em bibliotecas públicas. Lá, lia obras que mesclavam história, nacionalismo e racismo, apresentadas como verdades científicas. Um dos autores que ele mais consultava era Lanz von Liebenfels, um panfletário que afirmava que os judeus pertenciam a uma raça inferior e representavam uma ameaça biológica. Essas ideias repercutiam nele porque ofereciam uma explicação simples para problemas complexos. Os judeus eram os culpados por tudo. À medida que sua situação econômica piorava, Hitler começou a vincular suas próprias frustrações pessoais ao que lia. Sua constante rejeição pela academia de arte, a indiferença social que sofria e sua sensação de marginalização se alinhavam ao discurso que culpava os judeus por controlar as oportunidades. Não há evidências de que ele tenha tido conflitos diretos com judeus nessa fase, mas há indícios de que, com o tempo, ele abraçou plenamente a ideia de que havia uma conspiração silenciosa impedindo o avanço dos verdadeiros alemães. O ambiente em que se movia favorecia essa transformação. Os círculos que frequentava, especialmente em abrigos masculinos, repetiam ideias semelhantes. Muitos moradores culpavam os judeus pelo desemprego, pela inflação e pela suposta degradação moral. Essas ideias eram constantemente reforçadas nas conversas cotidianas. Nesse espaço, o antissemitismo não era discutido. Era assumido como parte do senso comum. A própria cidade serviu de palco para essa evolução ideológica. Viena era dividida entre bairros onde diferentes culturas coexistiam e outros onde as tensões eram visíveis. Os jornais retratavam as diferenças culturais e religiosas como um conflito inevitável. Hitler não precisava procurar por essas ideias, elas estavam no ar. Em qualquer esquina, ele podia encontrar uma conversa, um cartaz ou um discurso reforçando a ideia de que os judeus eram diferentes e perigosos. Apesar de tudo isso, não há evidências de que Hitler tenha expressado publicamente ideias extremistas durante esse período. Em seus escritos e nos depoimentos de pessoas que o conheceram nessa época, ele não aparece como um ativista político, mas sim como um jovem isolado, obcecado por suas ideias, sem um plano claro. O que fica claro é que, durante esses anos, as bases da ideologia que ele mais tarde abraçaria plenamente e disseminaria violentamente estavam sendo formadas. Quando escreveu Mein Kampf, Hitler transformou muitas das ideias que absorveu em Viena em uma doutrina. O que na época era um ódio difuso e informal, baseado em panfletos e discursos de rua, mais tarde se tornou uma ideologia com uma suposta base histórica e política. Mas os anos em Viena foram decisivos. Foi lá que ele encontrou as peças que mais tarde juntaria para justificar a perseguição e a eliminação dos judeus. Ao deixar a cidade para Munique, Hitler não era mais o mesmo jovem que chegara sonhando em se tornar um artista. Em Viena, ele havia absorvido ideias que distorceram sua visão de mundo e que mais tarde influenciariam sua trajetória política. Mein Kampf, o Manifesto do Ódio Racial. Nas páginas de Mein Kampf, Adolf Hitler transformou o vago antissemitismo que havia absorvido em Viena em uma sólida estrutura argumentativa, apresentada como um alerta ao povo alemão. Escrito durante seu período na prisão, o texto não foi redigido como um manifesto espontâneo, mas como uma exposição ordenada de sua visão de mundo. Em sua essência, o livro define o judaísmo não como uma religião ou uma minoria social, mas como uma ameaça constante à civilização. Hitler começa identificando o judeu com o marxismo. Para ele, o comunismo não era apenas uma doutrina política, mas um instrumento dos judeus para desestabilizar nações. Ele afirma que o pensamento marxista, com seu apelo à igualdade e sua crítica ao nacionalismo, visava enfraquecer o espírito dos povos germânicos. O bolchevismo, nesse contexto, era visto como uma máscara usada pelos judeus para disfarçar seu poder e fomentar a destruição interna dos estados. Mas Hitler não parou por aí. Em sua visão, os judeus também eram responsáveis pelo sistema capitalista internacional. Portanto, ele os posicionou como impulsionadores tanto do comunismo quanto do liberalismo econômico, retratando-os como uma força que controlava ambos os extremos do espectro político. Dessa forma, Hitler apresentou os judeus como uma espécie de inimigo invisível, capaz de manipular ideologias opostas com um único objetivo.
enfraquecer a Alemanha. O texto insiste que os judeus dominavam a mídia, especialmente a imprensa. Segundo ele, por meio de jornais e revistas, eles controlavam a opinião pública, manipulavam a educação e moldavam a cultura de acordo com seus interesses. Em várias passagens, Hitler afirma que não foi coincidência que os principais jornais alemães fossem administrados por judeus. Para ele, essa influência midiática serviu para enfraquecer os valores tradicionais, desacreditar o exército, promover o pacifismo e propagar ideias internacionalistas. Além disso, em Mein Kampf, os judeus são acusados diretamente de terem arruinado a arte, a música e a arquitetura. Hitler os apresenta como responsáveis por uma decadência estética deliberada, com o objetivo de destruir a pureza da cultura germânica. Ele argumenta que exposições modernas, peças teatrais provocativas e música atonal eram produtos de uma conspiração para minar os fundamentos espirituais da Alemanha. Segundo ele, a arte degenerada não era resultado do acaso, mas da ação coordenada dos judeus. Outro aspecto central do livro é a afirmação de que os judeus não tinham criatividade própria. Hitler sustentava que eles eram imitadores, vivendo dos esforços de outros povos. Em suas palavras, eram indivíduos que se insinuavam nas nações da classe trabalhadora e as enfraqueciam por dentro. Essa ideia, disfarçada de análise histórica, serviu de base para suas futuras políticas de segregação. Ao definir o judeu como um fator estrangeiro que explorava os outros, Hitler bloqueava qualquer possibilidade de integração ou tolerância. Uma das frases mais citadas do livro é também uma das mais claras em relação às suas intenções. Se o judeu alcançar seu triunfo sobre os povos deste mundo, sua coroa será a coroa da morte para toda a humanidade. Com essa declaração, Hitler postulou que a própria existência dos judeus é incompatível com a sobrevivência dos povos que ele considerava puros. Essa visão extrema não deixava espaço para concessões ou assimilação. Contemplava apenas o confronto total. Uma vez estabelecida sua visão de luta ideológica, Hitler utilizou as páginas de Mein Kampf para definir o judeu como um inimigo que deve ser erradicado, não apenas limitado. Ao longo do texto, ele argumenta que a única maneira de proteger a Alemanha era eliminar essa suposta ameaça pela raiz. Em várias partes do livro, ele deixa claro que qualquer tentativa de coexistência estava fadada ao fracasso e que a própria história oferecia exemplos do que acontecia quando os povos não enfrentavam decisivamente o problema judaico. Hitler vinculou diretamente o crescimento do judaísmo ao declínio de grandes civilizações. Ele afirmou que Roma havia sucumbido por permitir a perda de identidade e que o Império Austro-Húngaro estava enfraquecido por não defender sua essência nacional. Em sua interpretação, os judeus eram especialistas em se infiltrar e se adaptar às culturas dominantes, enfraquecendo-as internamente. Essa suposta capacidade era, em suas palavras, a maior ameaça às nações fortes. O livro insiste que os judeus não eram uma comunidade religiosa, mas uma entidade com agendas ocultas. Hitler rejeitou completamente a ideia de que alguém pudesse ser considerado alemão se tivesse ascendência judaica, mesmo que tivesse nascido no país ou praticasse o cristianismo. Em sua visão, o sangue determinava a pertença e qualquer mistura era vista como um dano irreversível ao organismo nacional. Dessa forma, ele transformou milhões de pessoas em inimigos permanentes e irrecuperáveis. Além disso, Hitler argumentava que os judeus usavam as democracias liberais para se proteger. Segundo ele, os valores de tolerância, igualdade e liberdade serviam como escudos legais que permitiam aos judeus permanecerem nas sociedades que buscavam dominar. Essa afirmação lhe permitiu rejeitar fundamentalmente todo o modelo parlamentar, que ele acusava de ser manipulado internamente por interesses que não representavam a maioria. Assim, ele justificava a necessidade de impor um sistema autoritário e nacionalista. Em seus argumentos, o judaísmo era descrito como uma força corrosiva que afetava todos os estratos da sociedade. Da economia à cultura, da imprensa à universidade, tudo estava sob suspeita. Hitler não precisava de provas. Seu método era repetir e afirmar, convencido de que a insistência criava a verdade. Dessa forma, a propaganda tornou-se uma ferramenta essencial em sua estratégia de construção de uma visão de mundo única.
Em outra passagem do livro, Hitler afirma que, se o judeu não fosse detido, mais cedo ou mais tarde destruiria a Alemanha. Em sua lógica, não havia espaço para neutralidade. Qualquer um que não se opusesse ativamente ao judaísmo colaborava com ele. Essa maneira de pensar dividia a sociedade em patriotas e traidores, entre aqueles que sabiam e aqueles que eram cúmplices. Criou-se assim uma estrutura mental na qual a eliminação não era um crime, mas uma necessidade para a sobrevivência como nação. O texto também sugere que a história futura dependeria da capacidade do povo alemão de identificar e eliminar essa ameaça. Apresenta essa tarefa como uma missão quase sagrada, onde o sacrifício faz parte do dever nacional. Em vários momentos, Hitler fala de sangue, terra e destino. Elementos que ele combina para criar uma história épica, onde o conflito ideológico se transforma em uma guerra pela própria existência. Em nenhum momento de Mein Kampf há discussão aberta sobre câmaras de gás ou extermínio em massa, mas o caminho ideológico é traçado. A desumanização do judeu, sua identificação como ameaça permanente, a negação de sua identidade nacional, a rejeição da coexistência e a insistência de que sua presença é incompatível com a vida do povo alemão, constroem uma base narrativa que torna possível qualquer ação futura. O que Mein Kampf oferece não é apenas ódio, mas um manual argumentativo que mais tarde serviria para justificar leis, decretos e assassinatos. É uma obra que mistura ressentimento, teorias distorcidas e propaganda, escrita não para debater, mas para doutrinar. Com este livro, Hitler deixou de ser um jovem pária com ideias extremistas para se tornar um líder com um projeto claro. Eliminar os judeus da Europa, não como um ato de ódio pessoal, mas como política de Estado. A corrupção moral de Weimar, segundo os nazistas. Durante os anos que antecederam a ascensão do regime nazista, fortaleceu-se uma imagem de propaganda acusando os judeus de estarem por trás de uma suposta degradação cultural que afetava a Alemanha. Nessa narrativa, a democracia liberal, o avanço do modernismo e as mudanças sociais eram considerados sintomas de uma desordem deliberadamente causada. Para os porta-vozes nazistas, os judeus não eram meramente um grupo minoritário, mas responsáveis por uma profunda transformação que alterou costumes, valores tradicionais e a identidade nacional. Um dos pilares dessa construção era a acusação de que os judeus promoviam práticas sexuais desviantes, libertinagem e corrupção moral. Em discursos e publicações, líderes do partido apontavam que, por trás da prostituição, de filmes provocativos e de literatura considerada obscena, sempre havia interesses judaicos. Essa imagem foi usada para explicar o descontentamento social vivenciado durante os anos da República de Weimar, marcados por uma liberdade que muitos alemães percebiam como excessiva e perigosa. Dentro dessa narrativa, a arte moderna também foi alvo de críticas. O expressionismo, o teatro experimental e outras formas culturais modernas eram considerados resultados da influência judaica que buscava destruir a essência alemã. Em exposições posteriormente organizadas pelo regime nazista, essas obras foram apresentadas como arte degenerada, não apenas por seu estilo, mas também pelas supostas origens raciais de seus produtores. A imagem do judeu como promotor do caos também se expandiu para o âmbito familiar. Intelectuais judeus foram acusados de promover a liberação sexual, o feminismo e a quebra de papéis tradicionais. Nesse sentido, alegou-se que sua intenção era enfraquecer a unidade do lar alemão, considerado pelos nazistas como o núcleo da nação. Assim, qualquer mudança social era vista não como um processo natural, mas como uma operação deliberada de decomposição. Nessa lógica, a mídia foi apontada como um instrumento central de manipulação. Alegava-se que os principais jornais e revistas estavam em mãos judaicas e que promoviam conteúdo que confundia a população, incentivava a perda de valores e normalizava comportamentos antes considerados inaceitáveis. A narrativa era clara. Não se tratava de pluralismo, mas sim de uma ofensiva liderada por judeus para destruir a identidade alemã de dentro para fora. O cinema foi particularmente visado. Dizia-se que filmes estrangeiros, muitas vezes de origem americana, retratavam cenas provocativas e relacionamentos interraciais com o objetivo de preparar a sociedade para aceitar a decadência.
Segundo essa visão, por trás dessas produções sempre esteve a mão de empreendedores judeus que usavam a indústria cultural para moldar a mente dos jovens. Essa percepção alimentou a censura que o regime posteriormente imporia. Um dos temas mais recorrentes era a suposta relação entre judaísmo e homossexualidade. Alegava-se que os judeus promoviam a homossexualidade como forma de enfraquecer o crescimento da população ariana. Essa acusação, sem qualquer fundamento real, foi repetida em discursos públicos, panfletos e jornais partidários. Isso criou uma imagem do judeu não apenas como um inimigo econômico ou político, mas também como uma ameaça física à sobrevivência e à sobrevivência do povo alemão. Ao longo desse período, líderes nazistas, especialmente figuras como Joseph Goebbels, disseminaram intensamente essas ideias. Goebbels, em seu papel de propagandista, concentrou-se em construir narrativas que conectassem diretamente o declínio artístico aos interesses judaicos. Essas acusações não eram isoladas. Eles faziam parte de uma estratégia de comunicação que buscava unificar a rejeição aos judeus em várias frentes: econômica, política, cultural e moral. Para isso, o regime precisava transformar o judeu em uma figura que personificasse todos os males possíveis, da inflação à prostituição, da imprensa à pintura. Essa fusão possibilitou justificar futuras medidas repressivas como parte de um processo de limpeza total. O regime nazista criou uma imagem na qual o judeu aparecia como o cérebro por trás de uma grande crise moral que supostamente assolava a Alemanha. Essa construção não se baseava em evidências concretas, mas em um acúmulo constante de mensagens repetidas que acabavam sendo aceitas por setores cada vez mais amplos da população. O antissemitismo cultural não se baseava em fatos verificáveis, mas na circulação de sentimentos, interpretações e ideias que eram apresentados como certezas absolutas. Um dos principais mecanismos que reforçaram essa percepção foi a criação de uma linguagem específica. Palavras como degenerado, impuro, decadente ou corruptor eram frequentemente usadas para se referir a qualquer expressão artística, social ou sexual ligada a figuras judaicas. Essa repetição, em última análise, vinculava o conceito de judeu a tudo o que fosse considerado uma ameaça à ordem tradicional. O discurso não se limitava ao simbólico. Os nazistas usaram esses argumentos para justificar a exclusão dos judeus dos espaços artísticos, educacionais e profissionais. Eles foram expulsos de instituições culturais sob o pretexto de proteger o público da influência de ideias estrangeiras. O sistema de valores defendido pelo regime foi apresentado como vítima de um ataque silencioso e sistemático, realizado internamente por elementos supostamente estrangeiros à nação. À medida que o poder nazista crescia, as acusações contra os judeus se tornavam mais elaboradas. Começou-se a falar de uma revolução cultural, impulsionada internamente pela mídia e editoras controladas por judeus. Segundo essa narrativa, educação, pensamento crítico e diversidade de opiniões eram meros instrumentos de um plano para enfraquecer a coesão nacional. Qualquer forma de pluralismo era denunciada como infiltração perigosa. Nesse contexto, a censura deixou de ser vista como um ato autoritário e passou a ser uma medida de autoproteção. O fechamento de revistas, a vigilância de autores e artistas e a queima de livros foram justificados com o argumento de que se tratava de uma limpeza necessária para preservar a identidade do povo. Essa estratégia transformou a repressão em virtude, apresentando as autoridades como defensoras da moralidade diante de um inimigo interno que operava sob pretextos legítimos. O papel do rádio e da literatura infantil na disseminação dessa ideia foi fundamental. Desde muito cedo, o regime começou a produzir materiais que retratavam os judeus como figuras sombrias, sujas ou zombeteiras. Isso não se aplicava apenas aos adultos. As crianças cresceram vendo imagens em que os judeus eram associados ao feio, ao estranho ou ao perigoso. Essa disseminação cultural facilitou a aceitação posterior de políticas muito mais agressivas, sem resistência generalizada. Tudo isso levou o judeu a deixar de ser visto como uma pessoa concreta. Ele foi transformado em uma figura abstrata, carregada de significados negativos, que combinava todos os aspectos considerados perigosos. Ele era o capitalista e o comunista, o banqueiro e o vagabundo, o pornógrafo e o crítico de arte.
Essa contradição permanente não era um problema para a propaganda. Pelo contrário, tornava-a mais eficaz, pois permitia que qualquer descontentamento encontrasse um alvo comum. Para o regime nazista, essa construção era útil não apenas por razões ideológicas, mas também práticas. Ao oferecer uma explicação clara e simples da crise cultural e moral, canalizava a frustração coletiva para um objetivo definido. Assim, uma identidade baseada na exclusão se consolidava. O inimigo não era externo, mas interno, e estava em toda parte, nos jornais, nos teatros, nas universidades, nas novas ideias. A luta contra ele era apresentada como a única forma de redenção nacional. O mito do poder financeiro judaico, segundo os nazistas. Na narrativa do nacionalsocialismo, um dos principais pilares era a ideia de que os judeus controlavam a economia mundial das sombras. Esse argumento não emergiu de uma análise econômica formal, mas de uma rede de discursos e panfletos que ligavam a população judaica a bancos, bolsas de valores, empréstimos internacionais e especulação financeira. Afirmava-se que os principais movimentos econômicos não eram produto de decisões de mercado ou políticas, mas sim um plano deliberado dirigido por interesses judaicos. Durante a crise econômica da República de Weimar, marcada por inflação galopante e desemprego em massa, muitos setores da sociedade buscaram explicações imediatas para sua miséria. Os líderes nazistas ofereceram uma interpretação clara e contundente. Os judeus eram a causa do colapso. Segundo essa versão, eles haviam manipulado o sistema monetário para enriquecer enquanto o povo alemão sofria. Essa ideia foi repetida em discursos, cartazes e artigos em jornais partidários. O antissemitismo econômico também se baseava no ressentimento em relação a certas empresas e profissões liberais. Os judeus eram acusados de ocupar uma proporção desproporcional da força de trabalho em áreas como direito, medicina, bancos e jornalismo. Alegava-se que, embora fossem uma minoria numérica, conseguiam controlar setores-chave da economia. A propaganda evitava qualquer referência a mérito ou carreira. Esse fenômeno era apresentado como resultado de manipulação e conspiração. Os materiais de treinamento do Partido Nazista ensinavam que os judeus não produziam riqueza, mas a extraíam. Eles eram descritos como intermediários, alguém que vivia do trabalho alheio e usava crédito, juros e comércio para enriquecer sem contribuir com nada tangível. Essa caracterização desumanizava o empresário ou banqueiro judeu, transformando-o em uma figura parasitária que precisava ser eliminada para que a economia nacional pudesse se recuperar. A hiperinflação da década de 1920 foi usada como exemplo desse suposto plano de pilhagem. Dizia-se que os judeus estavam comprando propriedades e negócios por preços baixíssimos, aproveitando-se do desespero alemão. Imagens de propaganda retratavam famílias arianas arruinadas, enquanto caricaturas grotescas retratavam homens judeus celebrando a queda do valor do dinheiro. A mensagem era direta. Enquanto o povo sofria, o inimigo prosperava. Outro componente do discurso era a associação do judaísmo com o capitalismo sem Estado. Alegava-se que os judeus não eram leais a nenhuma nação e usavam sua rede internacional para movimentar capital sem restrições, gerando crises que os beneficiavam. Essa visão foi fundamental para a construção da imagem do judeu global, alguém com acesso a todas as finanças do mundo, capaz de manipular governos, mercados e guerras a partir de mesas invisíveis. Os tratados internacionais assinados após a Primeira Guerra Mundial, especialmente o Tratado de Versalhes, também foram interpretados sob essa luz. Afirmava-se que a imposição de reparações multimilionárias não era obra de inimigos nacionais, mas de interesses judaicos que controlavam tanto os vencedores quanto os vencidos. Dessa forma, a dívida externa da Alemanha estava vinculada a uma suposta rede financeira controlada pelo judaísmo global. Nos discursos mais radicais do partido, chegou-se a sugerir que o ouro internacional estava em mãos judaicas e que o sistema bancário global respondia às suas ordens. Essa alegação infundada foi usada para justificar políticas de confisco, expropriação e fechamento de empresas. A campanha econômica não se limitou à crítica ideológica, serviu de base para medidas concretas que despojaram os judeus de seus bens legalmente garantidos. A linguagem usada pelos porta-vozes do regime era deliberadamente simples. Os mecanismos econômicos não foram explicados, nem estudos foram citados. Em vez disso, falaram de traição, ganância e dominação.
Essa redução facilitou a adoção da ideia por amplos setores da sociedade sem questionamentos. O inimigo tinha um rosto e uma direção, e tudo de ruim que acontecia na vida econômica podia ser explicado por sua presença. Esse discurso foi ainda mais fortalecido com a ascensão de Hitler ao poder. As primeiras leis econômicas raciais não foram justificadas como decisões técnicas, mas como atos de justiça. Dizia-se que o povo alemão estava reivindicando o que lhe havia sido tirado. Assim, a exclusão econômica foi normalizada, o que seria o primeiro passo de um processo muito mais amplo de perseguição sistemática. À medida que o regime nazista consolidava seu controle, a narrativa do poder econômico judaico tornou-se uma ferramenta central para justificar políticas de exclusão. Não se tratava apenas de limitar o acesso dos judeus a determinados empregos ou restringir sua atividade comercial. O objetivo era removê-los completamente da vida econômica do país, argumentando que sua participação era prejudicial à recuperação da Alemanha. A exclusão econômica começou com regulamentações que impediam os judeus de ocupar cargos públicos ou acessar contratos estatais. Posteriormente, estendeu-se às empresas privadas. Lojas, bancos e empresas profissionais foram alvo de campanhas de boicote organizadas pelo partido, nas quais a população era instada a não comprar ou contratar serviços de cidadãos judeus. Essas ações foram apresentadas como respostas legítimas a uma suposta agressão em andamento contra a economia nacional. Um dos passos mais importantes foi a chamada arianização da economia. Esse processo consistiu na transferência de empresas de propriedade de judeus para mãos alemãs, seja por meio de vendas forçadas ou intervenção legal. Os negócios foram avaliados abaixo do seu valor real e, em seguida, transferidos para empresários simpatizantes do regime. Essa operação, amparada por leis específicas, foi justificada como medida de defesa nacional e não como roubo. A propaganda visava recuperar o que pertencia por direito ao povo alemão. Ao longo desse processo, a imagem do judeu como explorador econômico continuou a ser alimentada por novos elementos. Listas de empresas ainda sob propriedade judaica foram publicadas, acompanhadas de advertências aos consumidores. Relatórios foram apresentados denunciando práticas supostamente injustas ou abusivas. A opinião pública foi alimentada com histórias fabricadas sobre golpes, fraudes ou comportamento imoral, mesmo sem evidências que as sustentassem. Ao mesmo tempo, a mídia do regime reforçava a ideia de que a eliminação dos judeus do sistema econômico traria benefícios imediatos à população. Dizia-se que, ao expulsar esse intermediário supostamente parasitário, os preços cairiam, a concorrência seria mais justa e as oportunidades estariam novamente ao alcance dos verdadeiros alemães. Essa narrativa transformava a exclusão sistemática em uma promessa de bem-estar geral. O discurso antissemita não se limitou à economia doméstica, estendeu-se também ao nível internacional. Afirmava-se que os líderes financeiros mundiais eram predominantemente judeus e que, por meio de organizações como bancos centrais, comércio exterior e crédito internacional, influenciavam o destino dos países. Essas teorias, disseminadas em panfletos e palestras, vinculavam a pobreza alemã a decisões tomadas em escritórios distantes por pessoas que não compartilhavam sua língua ou cultura. Um dos documentos mais citados nesse período foi Os Protocolos dos Sábios de Sião, um texto falsificado que descrevia um plano supostamente judaico para dominar o mundo. Embora tenha sido negado por pesquisadores e jornalistas desde sua publicação, o regime o utilizou como prova irrefutável da existência de uma conspiração global. Nesse contexto, qualquer crise econômica era vista como parte de um plano maior, que só poderia ser enfrentado com medidas radicais. A expulsão de judeus da economia não se limitou ao território alemão. Com a anexação da Áustria e de outras regiões, as mesmas políticas foram aplicadas. Empresas foram intervencionadas, vendas foram forçadas e ativos foram entregues a simpatizantes do regime. A maquinaria da pilhagem estava em movimento e o apoio ideológico já estava instalado. Ninguém a questionou publicamente, pois foi apresentada como uma operação de limpeza, não uma perseguição. Essa fase econômica também serviu de base logística para ações futuras. Ao despojar as comunidades judaicas de seus meios de subsistência, elas foram empurradas para a marginalização total.
Sem recursos, sem redes comerciais, sem a possibilidade de subsistência legal, a transição para estágios mais severos de exclusão foi facilitada. A pobreza não era um efeito colateral, mas mais uma ferramenta no processo de desumanização. Nos relatórios internos do regime, os judeus eram referidos não como indivíduos, mas como um obstáculo estrutural. Sua eliminação do sistema econômico era vista como um pré-requisito para a reconstrução nacional. A propaganda havia cumprido seu propósito: transformar uma minoria em símbolo de descontentamento coletivo. O caminho para a violência física estava aberto, pavimentado com estatísticas manipuladas, discursos inflamados e leis disfarçadas de justiça. Por que os nazistas rejeitaram a integração dos judeus? Na lógica do regime nazista, não havia espaço para integração ou coexistência com a população judaica. Desde o início do movimento, a ideia dominante era a de que os judeus não podiam fazer parte da comunidade nacional alemã, independentemente de sua conduta, religião ou tempo de residência. O pertencimento não era definido por cidadania, cultura ou adesão a valores comuns, mas exclusivamente por características biológicas. Durante o século XIX e início do século XX, houve movimentos que promoviam a integração judaica por meio da educação e da participação cívica. No entanto, para os líderes nazistas, esse processo não era visto como um progresso, mas como um risco maior. Eles consideravam o judeu assimilado ainda mais perigoso, pois poderia agir de dentro do sistema sem ser facilmente identificado. Essa percepção levou à rejeição total de todas as propostas que buscassem incluir os judeus na sociedade alemã em condições de igualdade. O nazismo não acreditava na possibilidade de coexistência porque se baseava em uma visão de mundo racial. Nessa perspectiva, os conflitos sociais não eram produto de ideologias ou classes, mas de raças incompatíveis competindo pelo mesmo espaço de vida. Consequentemente, a única solução possível era a separação total. Um dos argumentos mais frequentemente utilizados era o de que o judeu assimilado agia como um infiltrado. Dizia-se que ele usava sua aparência de integração para galgar posições no sistema, influenciar a política, a cultura e a economia e sabotar de dentro. Essa figura do inimigo oculto gerava um tipo diferente de medo. Não se tratava de um outro externo, mas de alguém que poderia estar em qualquer lugar. No plano jurídico, essa visão se traduziu em uma série de regulamentações que buscavam estabelecer barreiras intransponíveis. As leis de Nuremberg, promulgadas em 1935, definiam com precisão quem era considerado judeu com base em critérios de ancestralidade. Essas leis proibiam casamentos mistos, impediam o emprego de judeus em instituições públicas e revogavam sua cidadania. A mensagem era clara: por mais integrado que alguém fosse, sua origem o excluía automaticamente. Esse arcabouço legal era acompanhado por uma intensa campanha de propaganda. Veículos de comunicação ligados ao regime insistiam que qualquer contato entre alemães e judeus era prejudicial. Foram apresentados exemplos de famílias que haviam sido corrompidas por laços com vizinhos ou associados judeus. Filmes e livros didáticos reforçavam a ideia de que a proximidade com eles levava à deterioração moral e à perda de identidade. Nesse contexto, até mesmo judeus com origens patrióticas eram rejeitados. Não importava se haviam servido no exército durante a Primeira Guerra Mundial ou se eram figuras reconhecidas no mundo cultural. Para o regime, tais conquistas eram irrelevantes. Argumentava-se que nenhuma contribuição poderia compensar o perigo que representavam. A política nazista também buscava romper laços sociais que pudessem gerar empatia. Amizades e relações de trabalho eram vistas como obstáculos à implementação de medidas mais severas. Portanto, a denúncia era incentivada, o contato era punido e a desconfiança era fomentada. A ideia era isolar completamente a população judaica, não apenas física, mas também emocional e simbolicamente. A rejeição da assimilação desempenhou um papel estrutural dentro do projeto ideológico do nazismo. Permitiu a manutenção de uma divisão permanente entre nós e eles, mesmo quando não havia sinais visíveis de diferença. Essa separação alimentou a coesão interna do grupo dominante e facilitou a implementação de políticas de perseguição. O regime não apenas se opunha à integração, como também considerava as políticas de assimilação anteriores parte do problema.
De sua perspectiva, permitir que os judeus participassem da vida nacional havia enfraquecido o país internamente. Para os líderes nazistas, o dano não residia no externo, mas no invisível, na capacidade dos judeus de se adaptarem e, assim, exercerem influência. Essa perspectiva tornava a figura do judeu assimilado o alvo principal. Não era mais apenas o comerciante visível ou o estrangeiro recém-chegado. O verdadeiro inimigo, segundo a narrativa nazista, era alguém que falava alemão sem sotaque, se vestia como um cidadão comum e havia encontrado um lugar dentro do sistema. Essa presença silenciosa era para eles a prova de que a ameaça era mais profunda do que parecia. Para reforçar essa ideia, campanhas públicas foram lançadas com histórias de engano e traição supostamente perpetradas por judeus integrados. Publicações oficiais destacaram casos de casamentos mistos e amizades duradouras que terminaram, segundo a narrativa, em manipulação ou ruína. Esse uso sistemático do medo buscava não apenas justificar a exclusão, mas também gerar rejeição ativa mesmo entre aqueles que não haviam demonstrado atitudes antissemitas anteriormente. A política de exclusão estendeu-se até mesmo àqueles de ascendência mista. Pessoas com apenas um avô judeu eram monitoradas e, em alguns casos, excluídas de certas instituições. Essa rigidez demonstrava que não havia espaço para exceções. O sistema foi projetado para eliminar toda a presença judaica do tecido social, mesmo que parcial ou remota. As consequências dessa política eram visíveis em todas as esferas. Jovens foram expulsos das escolas, professores foram destituídos de seus cargos, médicos foram impedidos de exercer a profissão, advogados ficaram sem licença, músicos foram banidos. Cada um desses casos foi apresentado como parte de uma restauração nacional, como se a exclusão de uma minoria fosse um ato de renovação moral. A sociedade, como um todo, adaptou-se a essa lógica de segregação sistemática. A rejeição absoluta da integração não se limitou à ideologia, mas foi aplicada na prática. Espaços públicos foram divididos, documentos de identidade passaram a indicar a origem racial e anúncios de emprego incluíam avisos explícitos: judeus não são aceitos. Esse tipo de segregação era semelhante ao modelo colonial que criava cidadãos de segunda classe. No entanto, no caso nazista, mesmo isso não era tolerável. O objetivo não era a subordinação, mas a eliminação progressiva. Com o tempo, essa política se tornou mais radical. Não se tratava mais de limitar a participação, mas de apagar todos os vestígios. Em bairros inteiros, sinagogas foram fechadas, instituições educacionais judaicas foram desmanteladas e organizações comunitárias dissolvidas. O isolamento tornou-se a norma e a invisibilidade foi apresentada como um passo necessário antes da adoção de medidas mais definitivas. Em relatórios internos, a purificação racial era mencionada como uma meta alcançável somente se a possibilidade de coexistência fosse completamente eliminada. Essa linguagem não era retórica. Fazia parte de um plano meticuloso que começou com a exclusão social, continuou com a marginalização econômica e culminou em políticas de deportação e assassinato. A rejeição da integração não foi um capricho ou uma tática temporária. Foi parte essencial da lógica geral do extermínio. Para o regime, permitir que os judeus continuassem a fazer parte da vida do país, mesmo que parcialmente, contradizia sua visão de mundo. Todo espaço compartilhado era visto como uma ameaça. Portanto, nenhuma solução intermediária era aceita. A única resposta, segundo eles, era cortar todos os laços, fechar todas as portas e transformar um grupo inteiro em párias permanentes. Assim, o passo em direção à eliminação física deixou de ser uma ruptura e passou a ser visto como uma consequência natural. Expulsão total, o primeiro passo nazista rumo à solução final. Antes do início do assassinato sistemático, o regime nazista passou anos explorando várias maneiras de expulsar os judeus do continente europeu. Essas propostas não surgiram como medidas humanitárias, mas como tentativas de esvaziar o espaço vital que os nazistas queriam reservar exclusivamente para os alemães. Nessa lógica, a exclusão territorial foi vista como o primeiro passo para uma solução definitiva para o problema judaico. Um dos primeiros planos sérios foi a ideia de enviar a população judaica para a ilha de Madagascar. Esse projeto tomou forma após a derrota da França em 1940, já que a ilha fazia parte de seu império colonial.
Para as autoridades nazistas, Madagascar oferecia uma oportunidade ideal. Um local isolado e remoto, com clima hostil e sem possibilidade de retorno. A proposta incluía a realocação de milhões de pessoas por mar, sob rigorosa vigilância. O plano previa condições extremamente severas. Não se tratava de uma realocação digna, mas de uma forma secreta de punição em massa. Documentos oficiais reconheciam que muitos morreriam durante a transferência ou nos primeiros meses de doenças, fome e falta de recursos. Essa alta taxa de mortalidade foi considerada aceitável dentro da lógica do projeto. A iniciativa incluía memorandos detalhados sobre logística, o número de barcos necessários, o número de pessoas que poderiam ser deportadas por ano e o tipo de infraestrutura a ser construída na ilha. O plano era que os deportados não tivessem contato com o mundo exterior e vivessem em condições de isolamento total. O objetivo central não era a integração em um novo território, mas sim a exclusão permanente. Em nenhum momento foi cogitado que os judeus pudessem desenvolver uma comunidade autônoma ou prosperar naquele ambiente. Pelo contrário, o plano buscava criar um espaço de sofrimento prolongado, onde a população estaria sujeita a controle absoluto. O plano, no entanto, nunca se concretizou. As dificuldades logísticas eram enormes e o controle britânico do mar impedia qualquer operação em larga escala no Oceano Índico. À medida que a guerra avançava, a viabilidade do projeto tornou-se cada vez mais diluída. No final de 1940 e início de 1941, os responsáveis começaram a perceber que a solução territorial não era mais aplicável. Enquanto isso, outros planos de expulsão foram considerados. Considerou-se a criação de grandes reservas no leste, especialmente em partes da Polônia e posteriormente na União Soviética. Essas regiões seriam usadas para concentrar judeus dos territórios ocupados, sob vigilância militar. Previa-se que esses assentamentos funcionariam como uma espécie de quarentena permanente, onde as taxas de mortalidade desempenhariam um papel silencioso. A palavra assassinato não aparecia nesses documentos, mas eles detalhavam medidas que inevitavelmente levavam à morte. Falta de comida, trabalho forçado, doenças não tratadas e temperaturas extremas. A linguagem administrativa ocultava a brutalidade do objetivo real. Outro elemento relevante era o desejo de tornar os judeus o mais invisíveis possível. O objetivo não era apenas expulsá-los do território alemão, mas removê-los completamente do mapa europeu. No discurso interno, falava-se em limpar a Europa, ou limpar o continente. Essa visão transformava os judeus em um obstáculo material que precisava ser removido. Os debates sobre essas soluções territoriais eram marcados por um dilema constante entre o que era desejado e o que era possível. Muitas autoridades compartilhavam a visão de um continente sem judeus, mas não encontravam meios práticos para alcançá-la sem o uso da força direta. Essa frustração tornou-se um dos fatores que levaram o regime a considerar alternativas mais radicais nos meses seguintes. A mudança para as soluções mais agressivas não foi imediata. Até meados de 1941, as autoridades ainda exploravam maneiras de lidar com o problema judaico sem recorrer abertamente ao assassinato. Durante esse período, vários oficiais de alto escalão promoveram a ideia de criar uma reserva judaica no leste. Este seria um território isolado onde toda a população deportada da Alemanha e dos países ocupados se concentraria. Relatórios oficiais detalhavam as condições desse futuro espaço. Não haveria infraestrutura adequada nem suprimentos suficientes. Doenças, fome e frio atuariam como ferramentas silenciosas de redução populacional. Embora uma política de assassinatos não fosse explicitamente mencionada, as consequências previstas deixavam claro que a morte em massa era um resultado esperado. Um dos locais mais mencionados foi o distrito de Lublin, no governo geral da Polônia. Milhares de judeus da Alemanha, Áustria e Tchecoslováquia deveriam ser alojados lá. A área já contava com campos de detenção improvisados controlados pela SS. O plano incluía a expansão dessas instalações, a construção de cercas e o estabelecimento de campos de trabalho forçado. Ao mesmo tempo, considerou-se a possibilidade de usar territórios conquistados da União Soviética para implementar uma política de expulsão em larga escala.
A Sibéria e outras áreas do Extremo Oriente foram discutidas como locais viáveis. Essas regiões, com suas condições climáticas extremas e vastas distâncias, eram vistas como locais perfeitos para eliminar os judeus da Europa sem a necessidade de fuzilamentos em massa. Essas propostas foram discutidas em reuniões internas, onde detalhes como rotas de transporte, o número de pessoas a serem transportadas por semana e métodos para impedir o contato com a população local foram analisados. Tudo foi projetado com foco técnico. Dúvidas crescentes sobre a viabilidade desses projetos começaram a surgir quando as linhas de suprimento ficaram saturadas e os recursos do exército foram concentrados na frente oriental. A guerra contra a União Soviética, iniciada em junho de 1941, alterou as prioridades estratégicas. Trens eram necessários para transportar soldados e suprimentos e não podiam ser usados para deportações em massa para áreas remotas. Apesar dessas limitações, as primeiras experiências de deportação começaram. Grupos de judeus foram enviados para o leste em condições desumanas e muitos morreram no caminho. Relatórios de campo registraram essas mortes como efeitos colaterais inevitáveis. Os oficiais responsáveis não expressaram preocupação. Essas experiências demonstraram os limites das soluções territoriais, mas sem prenunciar o que viria a seguir. Falha logística, falta de recursos e a impossibilidade de implementar o isolamento geográfico em massa marcaram o fim dessas tentativas. A fase subsequente responderia a outra abordagem, ainda mais radical, implementada com outros métodos. O dia em que decidiram começar a matar judeus. Durante a fase inicial do regime nazista, as medidas aplicadas contra os judeus concentravam-se em excluí-los da vida social e econômica, impondo restrições cada vez mais severas. Mas à medida que a guerra avançava, essas ações começaram a parecer insuficientes para aqueles que dirigiam o aparato estatal. Entre os líderes do regime, cresceu a convicção de que precisavam ir mais longe, parar de separar os judeus e começar a eliminá-los permanentemente. A reviravolta se acelerou após o início da ofensiva contra a União Soviética no verão de 1941. Essa campanha foi vista não apenas como uma operação militar, mas como uma cruzada ideológica. Os nazistas consideravam o judaísmo e o comunismo parte do mesmo inimigo. Nesse contexto, grupos encarregados de executar judeus locais começaram a operar. Foi a primeira vez que um plano sustentado de assassinato direto e em massa foi implementado. Relatos do leste descreveram massacres em aldeias, campos e florestas. As unidades conhecidas como Einsatzgruppen operavam ao lado de forças militares regulares e com o apoio de colaboradores locais. Embora não houvesse uma ordem escrita para eliminar todos os judeus, os fatos demonstravam que essa já era a linha de ação adotada. Execuções sistemáticas passaram a fazer parte das operações diárias. Dentro das estruturas internas do regime, reuniões cada vez mais frequentes entre autoridades de diferentes áreas começaram a ocorrer. Os responsáveis por transporte, segurança, administração e serviços civis começaram a colaborar. Discutiram-se números, deslocamentos e métodos mais eficazes para eliminar grandes grupos. Não foram usados termos explícitos nessas reuniões. Em vez de assassinato, utilizou-se o termo procedimentos especiais ou medidas necessárias. Reinhard Heydrich foi incumbido de coordenar todos esses esforços. Seu papel era alinhar os diversos setores do aparato estatal em uma direção comum. Embora a Conferência de Wannsee tenha ocorrido posteriormente, muitas decisões já estavam sendo implementadas. O sistema não nasceu de um único decreto, mas da soma de etapas anteriores que formavam uma estrutura comum. Cresceu a pressão para encontrar métodos mais rápidos e menos visíveis. As execuções em massa eram consideradas lentas, psicologicamente desgastantes para aqueles que as realizavam e deixavam rastros difíceis de esconder. Assim, buscaram-se alternativas consideradas mais operacionais que permitissem uma ação mais rápida e discreta. Ao mesmo tempo, começou a ser estudada a possibilidade de criar instalações com um único propósito: a eliminação de pessoas. Não se falava mais em campos de concentração tradicionais. O que se planejava eram centros projetados desde o início para executar e apagar rastros. A abordagem era funcional. Rotas, horários e recursos foram concebidos como se fosse uma cadeia logística.
Nesse ponto, o aparato estatal passou a operar como uma rede interconectada. A SS, ministérios, autoridades regionais e empresas ligadas ao transporte faziam parte da maquinaria. Cada agência tinha uma tarefa atribuída, desde a prisão até a administração de todo o procedimento. A colaboração ocorria sem a necessidade de ordens expressas. Ao mesmo tempo, a propaganda continuou a desempenhar um papel fundamental. A ideia de um inimigo interno, conspirações invisíveis e perigos ocultos foi enfatizada. A intenção era preparar a população para tolerar transferências e desaparecimentos sem questionamentos. A narrativa oficial reforçava a necessidade de ações firmes para proteger o país. No final de 1941, a decisão estava consolidada. Os massacres na Frente Oriental continuaram, enquanto os primeiros centros construídos para esse fim tomavam forma. A ideia de eliminar fisicamente os judeus não era apenas um slogan, havia se tornado uma política concreta e em expansão. O plano exigia uma estrutura organizada e múltiplas camadas de participação. Protocolos internos foram definidos, responsabilidades atribuídas e procedimentos elaborados. Embora ainda não houvesse uma ordem escrita unificada, todos os envolvidos sabiam qual era o objetivo final. A solução não era mais uma questão de expulsão ou isolamento. Agora era uma questão de desaparecimento permanente. Em janeiro de 1942, realizou-se a Conferência de Wannsee. Nessa reunião, altos funcionários do regime discutiram as medidas administrativas necessárias para implementar a chamada solução final. Embora a máquina já estivesse em movimento, a reunião serviu para formalizar a coordenação entre os diversos setores. Cada representante assumiu tarefas específicas. Nenhuma objeção foi expressa. Tudo foi apresentado em termos técnicos. A partir de então, o extermínio tornou-se o eixo central das políticas do regime. A eliminação de comunidades inteiras tornou-se uma prática sistemática, administrada com precisão e sem interrupção. Não havia dúvidas quanto ao objetivo: eliminar toda a população judaica do continente, sem exceção, sem testemunhas e sem retorno. Ideologia em ação, como foi aplicada nos campos de extermínio. Os centros de extermínio não eram simples locais de assassinato. Foram projetados para materializar passo a passo a visão racial do regime nazista. Da chegada dos deportados ao desaparecimento total dos corpos, tudo respondia a uma lógica que transformava ideologia em procedimento. A noção de inimigo racial foi transformada em um mecanismo sistemático que eliminava qualquer possibilidade de fuga ou humanidade. Ao entrar, as vítimas não recebiam informações claras. Muitas acreditavam que era apenas mais um passo em direção a algum destino de trabalho. A falta de informação era uma ferramenta central. Facilitava a ordem e impedia reações. Nas plataformas, oficiais e agentes dos campos separavam rapidamente aqueles que poderiam ser usados para trabalhos forçados, e os demais eram encaminhados sem aviso prévio para as instalações letais. Essa seleção levava apenas alguns minutos. Não havia discussão ou justificativa. Mulheres com crianças, idosos, doentes ou qualquer pessoa que não parecesse útil eram enviados diretamente para a morte. Não eram julgados por suas ações, mas por seu valor dentro do sistema. Se não pudessem ser explorados, eram descartados impiedosamente. Os selecionados para o trabalho eram alojados em barracas superlotadas, sem comida suficiente e sob vigilância constante. A brutalidade diária reduzia sua resistência em poucos dias. Desgaste, doenças e punições se combinavam para encurtar sua sobrevivência. O objetivo era extrair o máximo possível antes de substituí-los. As pessoas eram informadas de que iriam tomar banho, deixavam seus pertences marcados com a promessa de recuperá-los mais tarde. Essa mentira era parte essencial da operação. Dentro das câmaras, as portas eram hermeticamente fechadas. O gás matava em minutos. Não era instantâneo. Gritos, pancadas e desespero podiam ser ouvidos. Mas ninguém conseguia sair. Depois, prisioneiros forçados, os Sonderkommandos, eram obrigados a remover os corpos, cortar cabelos, remover dentes de ouro e carregar os cadáveres para as fornalhas. Esses grupos sabiam que também seriam eliminados para apagar testemunhas. O processo matava e também escondia seus próprios vestígios. O espaço era cuidadosamente dividido. Ninguém viu toda a operação.
Cada grupo tinha um papel limitado. Os guardas se revezavam. As ordens eram dadas em linguagem técnica. Essa fragmentação permitiu que muitos participantes alegassem desconhecer a magnitude do que estava acontecendo. No entanto, a forma como tudo estava organizado indicava o contrário. Não se tratava de instalações improvisadas. Possuíam trilhos internos para trens, capacidades definidas para câmaras e crematórios e detalhes aprimorados para aumentar a eficiência. Testes foram realizados com diferentes gases, reprojetos estruturais e melhorias no tempo de execução. Cada detalhe visava otimizar a morte. Esse sistema foi reproduzido em vários locais. Auschwitz, Sobibor, Treblinka e outros campos operavam sob a mesma lógica. A localização remota e o controle local ajudavam a manter o sigilo. Milhões de pessoas foram assassinadas ali sem registro ou julgamento. Um dos segredos da operação era a normalidade. A eliminação em massa era tratada como se fosse apenas mais uma tarefa diária. Os horários de chegada, os volumes de execução e os objetos a serem coletados eram conhecidos. A burocracia transformou o crime em estatística. Cada chegada era documentada. Listas eram elaboradas mostrando quantos seriam designados para o trabalho e quantos morreriam. Essas listas eram enviadas ao quartel-general, onde os números eram compilados. Dados substituíam nomes. Pessoas eram transformadas em colunas de cálculo. O pessoal da SS recebia treinamento especial. Ensinavam-lhes que os judeus não eram cidadãos, mas sim elementos a serem eliminados. Essa desumanização era reforçada por discursos, livros e rotinas. Mesmo entre si, os responsáveis usavam eufemismos, diziam processar, transferir, tratar. Isso mantinha o distanciamento emocional. O consumo de álcool também era promovido, juntamente com certos benefícios para aqueles que demonstrassem desempenho. Em alguns locais, métodos alternativos eram testados. Veículos com câmeras móveis, gases diversos e explosivos. Embora nem todos tenham se mostrado bem-sucedidos, eles refletem a constante tentativa de aperfeiçoar o sistema. As vítimas eram forçadas a realizar tarefas como descarregar trens, mover cadáveres ou limpar câmeras. Isso não só degradou ainda mais a situação, como também permitiu reduzir o número de efetivos nazistas diretamente envolvidos. Todo o ambiente foi dividido por função: zonas de desinfecção, depósitos de artefatos, quartéis, crematórios, centros administrativos. Cada parte cumpria um papel específico. Não havia espaço para improvisação. A aplicação dessa ideologia não permitia exceções. Nem o serviço anterior, nem os laços pessoais, nem os méritos individuais salvavam ninguém. A lógica racial era total. Não eram permitidas nuances ou casos especiais. Quando a derrota do regime parecia iminente, o sistema não parou. Intensificou-se. Documentos foram destruídos, vestígios foram eliminados, mas os assassinatos continuaram. Até o último momento, a prioridade era completar o extermínio. O que aconteceu não foi produto do caos ou de erros de execução. Foi a implementação meticulosa de uma ideologia que, desde o início, prometia erradicar um grupo inteiro. Os campos foram a tradução prática dessa promessa, cumprida com frieza, regularidade e uma estrutura que fazia da morte uma rotina sistemática. O que os alemães sabiam e optaram por ignorar. Durante os anos em que o extermínio em massa do povo judeu foi implementado, uma parcela significativa da população alemã tinha algum nível de conhecimento sobre o que estava acontecendo. Embora o regime controlasse rigorosamente as informações oficiais, muitos cidadãos foram expostos a rumores persistentes, sinais visíveis ou testemunhos indiretos. Em muitos casos, o silêncio foi uma decisão consciente de não encarar uma realidade desconfortável. Os despejos e realocações de famílias inteiras eram evidentes. Casas ficaram desabitadas após as prisões. Falou-se em realocações, mas com o tempo, essa versão oficial perdeu a validade. Ninguém retornou e as cartas pararam de chegar. Funcionários ferroviários e soldados trocaram comentários. Falaram de lugares onde pessoas simplesmente desapareceram, trens que partiram sem retorno, instalações com fumaça constante. Esses relatos foram dispersos sem uma versão uniforme, mas geraram desconforto. Alguns ouviram, outros optaram por ignorar.
Mencionar essas questões em público trazia um risco. As consequências de ser excessivamente desconfiado podiam ser graves. Mesmo assim, as pistas estavam por toda parte. Letras cortadas, áreas nunca mencionadas na mídia, fotografias que conseguiram escapar da censura. A intuição se misturava às evidências. Nas cidades, rumores circulavam em voz baixa. Auschwitz, Treblinka e outros nomes eram sussurrados com desconfiança. Embora nem todos soubessem exatamente o que estava acontecendo nesses locais, entendia-se que ninguém saía. As conversas eram breves e frequentemente terminavam em evasivas ou silêncio. Grandes empresas não paravam para indagar sobre a origem da mão de obra ou o destino das mercadorias recebidas. Considerações econômicas tinham prioridade. Igrejas, com poucas exceções, não se manifestavam publicamente. A maioria das instituições preferia ficar à margem. Nas áreas rurais, a proximidade era maior. Trens lotados podiam ser vistos, gritos podiam ser ouvidos dos vagões e alguns prédios eram usados como pontos de espera antes das transferências. Era difícil não notar o que estava acontecendo. Alguns soldados retornavam com fotos ou anedotas. Em reuniões privadas, mostravam imagens ou contavam cenas perturbadoras. Para alguns, era um aviso, para outros, uma simples anedota de campanha. Nas fábricas, aqueles que compartilhavam o espaço com os trabalhadores forçados podiam ver sua deterioração física, sua língua estranha, sua vigilância constante. Era evidente que eles não estavam ali por vontade própria. Embora poucos conhecessem o quadro completo, muitos juntaram fragmentos. Essa compreensão parcial, somada ao medo, gerou uma decisão tácita de não se aprofundar. Aprender mais poderia ter consequências. O silêncio também funcionava como um escudo. Deportações eram anunciadas como procedimentos administrativos. Comunicados falavam de transferências acordadas, justificadas por regulamentos. Essa aparência burocrática diluía o peso moral. Termos como reassentamento ou medida de segurança eram usados para encobrir uma política de extermínio. A propaganda reforçava essa visão. Mensagens eram disseminadas ligando os judeus a doenças, conspirações ou crimes. Essa insistência criava uma imagem distorcida que facilitava a indiferença. Assim, seu desaparecimento não era interpretado como injustiça, mas como um passo dentro de uma lógica de proteção. Nos territórios orientais, aqueles que retornaram trouxeram histórias perturbadoras. Havia relatos de valas comuns, execuções ou instalações desconhecidas. Alguns falavam friamente, outros com desconforto. Esses relatos não chegaram à mídia, mas alimentaram a suspeita em muitos círculos. Os trens cruzavam cidades conhecidas. Vagões trancados, guardas armados e deportados em condições visíveis eram sinais claros. Os funcionários dos trens sabiam disso, e aqueles que viram lojas fechadas ou casas repentinamente realocadas notaram. Houve também aqueles que agiram. Alguns protegeram os perseguidos ou se recusaram a participar. Mas essas eram exceções e as punições eram imediatas. O sistema de controle foi projetado para erradicar qualquer tentativa de ajuda. Nas escolas e bairros, as crianças perguntavam sobre os colegas que não haviam retornado. As respostas eram evasivas ou repetiam a versão oficial. Essa omissão também os ensinou a permanecer em silêncio. Com o colapso militar do regime, foram feitas tentativas de eliminar todas as evidências. Arquivos foram destruídos, documentos queimados e prisioneiros forçados a apagar evidências. Alguns alemães testemunharam essas manobras finais, sem perguntas. Quando os aliados libertaram os campos, as imagens tornaram-se irrefutáveis. Fotografias, gravações e testemunhos revelaram o que havia sido negado. Muitos cidadãos disseram que não sabiam de nada. Alegaram que foram enganados ou que nunca imaginaram tal escala, mas os dados, relatos e pistas eram abundantes. O problema não era se eles sabiam, mas se queriam saber. A negação foi, em muitos casos, uma continuação do mesmo silêncio anterior. As reações do pós-guerra variaram. Alguns negaram tudo. Outros minimizaram sua responsabilidade. Alguns admitiram os fatos. Mas a maioria optou por seguir em frente. O extermínio do povo judeu não foi obra apenas daqueles que o realizaram diretamente, mas também daqueles que o permitiram por sua inação.